AppSec2Go, o podcast da Conviso. Fique agora com o AppSec Drops. Aqui, nossos especialistas comentam as principais notícias do mundo de AppSec. E aí, galera, seja bem-vindo a mais um episódio do AppSec Drops, podcast aí focado em conteúdo técnico sobre segurança da informação e AppSec. E hoje estou aqui com o Matheus e o Raoni. Tudo bem, Matheus? Olá, tudo bom, Gabriel? E aí, Gabriel, tudo certo? E aí, Raoni? Boa. Os dois são analistas de segurança da informação e estão aqui para falar sobre os riscos de segurança no CI/CD. A gente sempre pensa em pipeline, automatizar testes, automatizar processos, né, dentro da esteira de desenvolvimento, e a gente pensa em DevOps, DevSecOps, mas e para configurar essa esteira pipeline? Será que é importante também ter alguns cuidados, ter aí algumas configurações de ambiente que sejam importantes para riscos, né, de segurança? Então, antes da gente entrar sobre o tema, queria pedir para que o Matheus, primeiramente, se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional para os nossos ouvintes. Bom, primeiro agradecer, Gabriel, por ter convidado a gente. Eu sou o Matheus César, estou há 2 anos trabalhando na Conviso, sempre envolvido na parte de AppSec, desde a parte de revisão de código de aplicações, execução de ferramentas de SAST, DAST, modelagem de ameaças, ministrando treinamentos, e mais recentemente no time de Offensive Security, onde minha principal ocupação é a realização de pentests. E Raoni, poderia contar um pouco sobre a sua trajetória? Bom, principalmente gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Meu nome é Raoni Nakano. Minha principal função também é envolvendo assim, a parte de AppSec mesmo, tanto code review, configuração de SAST, DAST, essas scans automatizados, até análise de requisitos ali, que é o início do processo, né, de AppSec, é a minha especialização. Hoje faço parte aí do time de OffSec, então eu também estou nessa parte de tanto AppSec, né, realização de processos ali, mas também como parte de pentest também, que foi incluído no time, e a gente vem desenvolvendo e atendendo os clientes aí da melhor forma possível. Eu que agradeço aí a participação de vocês, né, em aceitar o convite. Antes da gente entrar propriamente no tema, é importante esclarecer alguns pontos, né? Porque quando fui trazer essa proposta, né, da discussão nesse podcast sobre risco de segurança em CI/CD, houve até uma confusão da minha parte pensar em vulnerabilidades na esteira, né, na esteira pipeline, porque hoje a gente pensa em CI/CD, pensa em DevOps, e aí depois tem DevSecOps, e aí tem toda uma preocupação de você conseguir aderir ferramentas e processos de segurança dentro dessa esteira. Mas, além disso, na própria esteira em si, na própria configuração dela, você também tem os riscos de segurança e essas preocupações. É importante deixar evidente que é sobre mais essas configurações, sobre a esteira em si, que a gente vai discutir, não necessariamente sobre as vulnerabilidades identificadas dentro de uma esteira CI/CD, né? Para que a gente possa ter uma ideia de como a gente consegue aplicar a segurança dentro dessa etapa do CI/CD, a gente tem que ter essa ideia de que cada vez mais a gente tem uma tech stack, né, a técnica cada vez mais diversificada, né? Hoje em dia, a gente, dentro da nossa pipeline, a gente usa tecnologias como, por exemplo, o GitLab, o GitHub Actions, Docker, Kubernetes, diferentes linguagens de programação, né? A gente vai ter o Infra as a Code com Terraform, linguagens surgindo como o Go, o Rust, Python, e daí nosso cenário está cada vez mais diversificado. Esse é o atual cenário, né, que a gente convive quando a gente fala de CI/CD, né? Quando a gente fala de CI/CD, a gente fala de automatizar todo esse nossa pipeline, né? E em cada alteração que a gente for realizando no nosso código, a gente conseguir ter uma entrega de um software
funcional, né? Seja em produção, seja em homologação e ambiente de teste. Tá? E quando a gente quer implementar a segurança, a gente precisa entender cada uma dessas etapas dentro do nosso esteira, né? Dentro do nosso CI/CD, e a partir daí identificar os riscos inerentes a cada uma dessas etapas. Perfeito. Realmente tem uma grande diversidade aí de ferramentas, né? Tem o Jenkins, GitLab, o Azure DevOps, e então também fica aí o desafio, né, de você pensar a segurança para cada um desses ambientes, né? Isso. Tem se tornado cada vez mais plural. E isso depende também da característica exclusiva, né, de cada pessoa, assim, de cada cliente e para cada ambiente. Então, a gente hoje, com o avanço, né, da parte de desenvolvimento de software, eles remodelaram a forma, né, como é realizado. Então, isso aumenta muito, assim, a pilha técnica é mais diversificada, linguagens como que a gente tem ali, tanto na estrutura quanto na programação do sistema, é bem diversificado, né? Então, com isso, abre muita margem, né, para diversos tipos de ataques. Então, a gente fala, assim, hoje de um sistema seguro, uma aplicação segura, mas a segurança vem antes mesmo de você começar a construir ela, né? Bem apontado, né? O que a gente fala aí do shift left, né? Pensar a segurança logo no início. Exato. E não só na parte também de modelagem de ameaça, que é identificar esses pontos de ameaça dentro da construção da aplicação, mas também desse ambiente que você vai construir as automações, né? Das ferramentas que você vai utilizar, enfim, tem tudo isso envolve aí pensar a segurança logo no início. Exatamente. Que mais? Em relação a gente falou de linguagens, falou de próprios ambientes, né, das próprias plataformas que você pode utilizar para as automações, e quem que geralmente faz essas automações, né? Quais são os profissionais responsáveis em fazer esse processo, geralmente? São desenvolvedores, são pessoas de infra, são pessoas de segurança, e aí também envolve, obviamente, ter esse conhecimento dos riscos, né, principais que envolvem esse processo. Isso, perfeito. Dentro da WASP, recentemente eles criaram um top 10 riscos ali da CI/CD. Isso ficou bem nítido, né? O quanto isso estava sendo explorado, né? E o quanto as pessoas não estavam elevando a maturidade de segurança na sua pipeline de desenvolvimento. Então, assim, a gente teve alguns casos ali que a WASP Top 10 ali, CI/CD, eles trouxeram, que fica bem nítido, né, que um dos primeiros casos ali, eles meio que nivelaram, né, ali o top 10 com os casos que eles mais encontraram, né, de segurança, com a criticidade da vulnerabilidade encontrada. Então, um exemplo, o primeiro do top 10 ali é um mecanismo insuficiente de controles de fluxo. E a gente vê muito isso nítido, porque eles não têm aquele controle e muito menos nenhum registro, né, de quem realmente pode ter acesso, quem pode alterar o registro do repositório, configuração do repositório. Então, assim, tem um gap gigantesco ali em muitos casos, né, na fila de desenvolvimento, em que as empresas não tomam esse cuidado de realmente ver a importância de quem realmente está fazendo a alteração do seu sistema, né? Então, muitos desenvolvedores estão ali utilizando, eles podem estar até com a máquina corrompida, não se pode saber o certo, né? Se você não tem essa validação, né, essa verificação de perto, realmente abre uma brecha gigantesca ali para o sistema ter uma vulnerabilidade, né? Outros casos ali que a WASP Top 10 traz para nós também é um abuso de cadeia de dependências, né? A gente também tem ali tanto dependências como bibliotecas, entre outros repositórios que a gente utiliza, outras tecnologias que as empresas vêm adequando para dentro da própria empresa, e aí ela não valida se aquele repositório que o desenvolvedor está usando é realmente aquele repositório que eles tinham estudado e implementar no sistema, porque hoje a gente tem uma brecha muito grande
que existe muitos repositórios abertos, open source e tudo mais, porém, nada proíbe de alguém copiar aquele repositório, colocar um arquivo malicioso e realmente corromper a sua pipeline de desenvolvimento, corromper o seu sistema. E aí entra num outro caso ali, que é o quarto tópico, né? É o quarto na lista do top 10, que é o envenenamento na pipeline. Isso é um caso que a gente vem vendo que vem crescendo consideravelmente. O repositório em si pode estar seguro, mas através de algum código malicioso, o cliente ele consegue, o atacante consegue escalar o nível de privilégio, e aí ele consegue alterar o repositório, consegue corromper o seu sistema. Então é um caso ali que vem crescendo bastante. E as pessoas não vêm acompanhando e nem tem o registro de log ali de validar o que realmente, se aquilo que o desenvolvedor subiu realmente está íntegro com o que ele realmente desenvolveu, né? Então isso acaba envenenando a pipeline, acaba trazendo vários problemas ali no sistema que era para estar seguro e acaba sendo corrompido. Eu ia comentar só que é interessante esse nome envenenamento da pipeline, porque diz bem qual que é o tipo de ataque, né? Você envenenar a pipeline, e é algo que poucas pessoas pensam, né? Ou se preocupam, né? Como você falou, às vezes, deixei o código seguro, coloquei ali todas as ferramentas, alguns processos ali de código civil, enfim, mas aí a própria pipeline você tem essas brechas, né, que acabam tornando possível um ataque. E isso chama atenção, porque é algo até novo, né, imagino, assim, dentro dessas pesquisas que vem surgindo sobre novos ataques. E aquilo, o atacante, ele normalmente ele faz esse envenenamento quando um desenvolvedor está subindo um código. Então ele não percebe, ou às vezes por intermédio, né, ele coloca um código ali malicioso no meio daquilo que o desenvolvedor está subindo. Então, para quem está olhando assim, sem olhar minuciosamente, para aquilo ali tá normal. O desenvolvedor tá subindo um código, tá adicionando alguma coisa na pipeline. Porém, o código tá escondido ali, ele tá entre linhas, ele tá no meio ali e acaba envenenando. Então, é realmente algo assim, é realmente difícil de se pegar, né, de se encontrar, mas também acaba corrompendo ali todo o sistema da empresa. Só complementando, como o Galdino falou, é algo relativamente novo, sim, né? Apesar de que não é tão novo, né? Mas a visibilidade que se está tendo esse tipo de ataque é mais recente, e aí, consequentemente, também tem um aumento por ter mais visibilidade, a gente vê um aumento da ocorrência desse tipo de ataque. Aí eu queria aproveitar para citar a pesquisa do Magno Lobo, né, que é um pesquisador brasileiro da Trend Micro, onde ele fez a pesquisa no GitHub Actions e ele conseguiu identificar um grande número de pipelines do runners do GitHub rodando mineradores de criptomoeda, né? Então, se a gente parar para ver, o GitHub Actions ele foi lançado em 2019. E a pesquisa é mais recente ainda, né? Então é algo que a gente está descobrindo, mas que não é tão novo. Perfeito. Vocês estão comentando aí sobre o ASP Top 10 CI/CD, né? É importante deixar bem claro isso para não confundir com o ASP Top 10 Web, né? Riscos para web, aplicações web. Eu ia pedir que depois de comentar esses riscos, também falarem de quais são as principais práticas, aí focando talvez tanto no desenvolvedor, ou até mesmo no profissional de segurança, pode fazer assim, de modo geral, para poder evitar alguns dos principais riscos. Né? Mas depois de vocês falarem dos ataques, vamos entender os ataques primeiros. Um dos casos assim que é muito recomendado aí para prevenção, né, desses tipos de riscos é você realmente ter mais de um líder ou responsável pelo repositório. Eles recomendam até 3, para que os 3 precisem validar o que realmente está entrando na sua pipeline.
não é só ter o double check, é você ter um triple check ali para realmente tudo que entre passe pelos 3 e realmente passe por essa validação. Seriam os guardiões da pipeline. Exatamente, exatamente. E em uma outra caso ali que eles falam muito também é referente aos logs, a importância dos logs e como o seu repositório está trabalhando e agindo conforme o que está rolando na sua pipeline. Porque você pode reparar que grande parte desses riscos, eles são explorados através de um erro. Um exemplo, o atacante ele pode envenenar a sua pipeline e através do envenenamento, ele gera um erro que traz um cookie de um administrador, a chave de um administrador, para ele poder escalar. Então, normalmente ele explora esses riscos através de erros que a própria ferramenta lhe traz informações que acabam corrompendo o seu ambiente. Já que a gente está falando nesse assunto, eu ia aproveitar para citar outras duas formas de estar prevenindo, né, que é esse tipo de risco, que é a utilização de secrets, evitar de estar utilizando senhas pentests no código, ou senhas também demasiadamente privilegiadas, tá? Aplicar o princípio do menor privilégio sempre, tá? Outro ponto interessante, considerando 2 itens que a gente tem no OWASP Top 10, que é o abuso de cadeia de dependência e o uso desgovernado de serviços terceiros, tá? Que são 2 riscos associados às dependências da pipeline. Tá? Então, uma das recomendações é a criação do SBOM, que é um Software Build of Material, tá? Que é um inventário de dependências e versões dessas dependências utilizadas, tá? Para que você tenha noção do que você está usando e caso uma dependência venha a se tornar, alguma vulnerabilidade dessa dependência venha a se tornar pública, você já tenha noção do que você deve atuar naquele ponto específico. Foi o que aconteceu um pouco, mas relativamente recentemente com o Log4j, né? As aplicações utilizavam Java, né? Exatamente, aplicações Java utilizavam Log4j para gerenciar logs e acabou herdando essa vulnerabilidade do Log4j em suas aplicações, ou então, que foi pior ainda, foram dependências das dependências utilizadas para essa aplicação e a aplicação inicial ali acabou herdando essa vulnerabilidade. Tá? Então, o buraco é mais fundo do que a gente pensa. Boa, Matheus. É importante para quem está ouvindo, temos aí uma gravação, um podcast com o Ricardo Adonai, a Sec2Go, que fala justamente sobre gestão de dependências, e aí fala sobre SBOM, e é uma prática aí muito importante para quem lida com várias dependências no código, né? E é interessante que isso também está relacionado à pipeline, né? Porque a pipeline, ela acaba, de alguma forma ou outra, cobrindo isso, né? Exatamente. Então, algumas práticas que você faz para um nicho acaba também contemplando aqui outros nichos como esse da configuração do pipeline. Aconteceu muito com o Jenkins também no passado. O Jenkins acabou tendo algumas vulnerabilidades críticas e daí ele acabava sendo o vetor de contaminação do restante da pipeline. Certo. A gente estava acompanhando aqui um pouco sobre a lista da WASP Top 10 do CI/CD e tem mais 5, né? Você comentou os 5 primeiros. Ali na Top 10 da CI/CD, a gente trabalha ali também com higiene insuficiente da credencial, né? Isso a gente, a grosso modo, né, a gente acha que não, mas a gente tem várias configurações ali em si para realmente ter credenciais nos nossos sistemas, né, que sejam seguras, mas muitas vezes a pessoa não tem essa mesma visão para uma pipeline. Não tem essas mesmas restrições, não tem mesmo criticidade para realmente manter a credencial ali realmente limpa, que a gente fala, né? E segura. Então, é muito interessante a empresa também se importar com essa higiene, né? Com essas credenciais seguras
e realmente ter um repositório ali de credenciais, ou ter um método de credenciais seguras ali, e até para sendo alterada constantemente, não ser uma única credencial com tempo de vida ali longo, né? Então a gente tem também uso desgovernado de serviços de terceiros, que entra um pouco também nessa parte de repositório também, de dependências, mas esses serviços terceiros a gente tem em nossas máquinas, a gente instala para auxiliar nós, mas também tem aquele lado de realmente se importar se esse tipo de serviço não está coletando informações do meu sistema, ou se o meu sistema está num ambiente seguro de terceiros. Então, o que pode ter aquela importância se a minha informação vazar nesse serviço de terceiro, ou acontecer alguma coisa nessa empresa de terceiro, o quanto que vai impactar na minha pipeline, no meu ambiente, né? Então, tem esse outro ponto. A Top 10 também listou ali a validação inadequada da integridade do artefato, que é um pouco daquilo que eu citei. Hoje em dia, o desenvolvedor, né, tanto no repositório, ele trabalha com outros tipos de repositórios e com muito mais desenvolvedores também em cima de um único repositório, né? Então, é muito versátil o tipo de serviço. E muito versátil também a quantidade de código que é implementado, alterado no ambiente. Então, realmente, você validar a integridade do artefato é muito importante, desde da máquina do desenvolvedor até realmente o repositório estar íntegro com o que ele realmente deve fazer, deve executar, né? Então, a gente tem esse ponto. Isso do artefato já na CD, né, na parte do release, né? Isso. Perfeito. Muitas vezes ele acontece, ele é todo o caminho até o release, né? O desenvolvedor, ele tem, por mais que ele vai trabalhando com o repositório, eles vão criando outras trends, e isso também pode compactar tudo no final. Mas essa validação, né, esse acompanhamento da integridade do código tem que ser acompanhado de perto, né, em todos os casos. Então, desde a máquina, desde o que foi dado, mandado para o repositório. Então, é realmente muito importante até o release, né, de você fechar o repositório e falar assim, não, esse repositório está íntegro, ele está contingente com o que realmente é para fazer. É interessante que tem uma percepção bem holística nisso, né? Você falou assim, a segurança da máquina, a segurança de tudo, né? Não é só do código, enfim. Isso. Vai também dentro da área da cibersegurança, né? De você ter toda essa preocupação. Isso. E o último tópico ali do top 10 é o registro e visibilidade insuficientes. Hoje em dia a gente vê, né, muitas empresas que não têm essa clara visibilidade, tá? Porque muitos colocam alguma coisa ali, estão acompanhando alguma coisa, mas não é algo profundo. Muitas vezes é bem supérfluo, sabe? O registro disso tudo vai desde você realmente saber o método que um atacante vai atacar a sua pipeline, vai usufruir da sua pipeline, até o momento de você realmente saber o que cada desenvolvedor está fazendo na sua pipeline. Então, esse registro, né, de visibilidade é extremamente importante para caso aconteça alguma coisa, ou para você realmente saber o que está acontecendo na sua pipeline, você, além de ter a visibilidade, você tem um registro. E, por exemplo, se eu quero aprender mais sobre como lidar com esses riscos, como evitar isso, quais materiais vocês indicam? Que tem o OWASP Top 10, ele traz os riscos, mas a OWASP também tem material que ajuda nisso? A OWASP Top 10 ali, ele tem bastante documentação referente
a como você prevenir e como evitar, mas também tem a gente, eu e o Matheus fizemos uma Tech Talk na H2HC referente à plataforma da Goat CICD, que é próprio da WASP, é uma plataforma onde você pode explorar as vulnerabilidades, ver como funciona essas vulnerabilidades, esses riscos, né, na verdade, você vê como eles funcionam e como você consegue explorar eles. Então você consegue perceber a importância de cada ponto ali da WASP Top 10 para mitigar esses tipos de riscos. Mas o Magnum Logan é uma referência aí que ele tá tocando dentro do Brasil aqui, ele tá realmente como referência aí na WASP Top 10 aí na pipeline, né? Os riscos da pipeline. Então, ele é uma pessoa de referência. Em relação à documentação, acho que um dos melhores materiais vai ser o próprio Top 10 CICD Security Risk. Existe uma... Eu vejo como uma ausência, né, de uma ferramenta que possa estar fazendo talvez uma espécie de SAST dentro do seu pipeline para identificar alguma shell reversa, algum comando malicioso. Até então, não vi nada no mercado que faça algo do tipo. Mas de qualquer forma, assim, eu acho que já também finalizando o tema, o que vocês trouxeram aqui é algo interessante, que é a conscientização, né? Você tendo em mente que a segurança, ela não é só no código, ela também vai na esteira, na forma como você configura, nas plataformas que você utiliza, o que você coloca nas plataformas, o que você recebe nela, enfim, tudo isso também é algo a se pensar. Então, acredito que é importante ter essa preocupação. E aí vai muito do que a gente sempre prega aqui no canal, né? O shift left, de pensar segurança logo no início, né? Que vocês comentaram. Porque não adianta a gente pensar em ferramentas. A ferramenta pode fazer um SAST lá no pipeline, mas o que vai adiantar fazer um SAST se você faz configurações ali totalmente sem preocupar com a segurança e que talvez a ferramenta não possa captar também. Então é importante fazer toda essa conscientização. Eu gostei muito dessa conversa porque é um tema que eu estou aprendendo muito sobre, e eu também não tinha passado pela minha mente, por exemplo, sobre esses riscos, né? E que é algo que, como você falou, é relativamente novo, e eu acredito que vai ter muita gente também que vai estar ouvindo agora sobre isso, e que é algo, assim, a se pesquisar, né? É um campo, assim, com muitas oportunidades. E eu acredito que vocês aí dando palestras também são grandes referências aí da Conviso, que as pessoas podem depois entrar em contato, enfim, tirar algumas dúvidas. Perfeito. É aquilo que você comentou também. O campo é muito novo, então tem muita coisa que possa ser desenvolvida, que possa melhorar esses tipos de riscos, evitar esse tipo de risco. Então, assim, é um mercado assim, que está começando a crescer ainda mais o olho para esse tipo de área, e realmente falta muita coisa. Falta uma ferramenta que auxilie, falta uma forma de um playbook ali de você realmente dando validações, checando se tudo está correto. Então é uma área aí que realmente tem muito a crescer e tem muito o que explorar. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Se vocês querem saber mais sobre conteúdos de AppSec, querem saber mais sobre isso que a gente conversou, acesse nosso blog da Conviso, vai ter o link aqui na descrição. Também temos o canal do YouTube, que tem, além dessa gravação, vai ter outras gravações. Temos no próprio Spotify também as demais gravações. Estamos no Instagram como Conviso, estamos no Twitter. Enfim, siga nas nossas redes. E se você está ouvindo aí pelo YouTube, dá um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos. E obrigado a vocês, obrigado aos convidados mais uma vez por vocês terem aceitado o convite. E é isso. Até a próxima. Obrigado.